Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês que estão comigo neste canal e a graça e a misericórdia de Deus nos alcance por onde formos, aonde estivermos neste dia, nessa terça-feira. E quero dar continuidade nos nossos estudos falando sobre identidade. O subtítulo é Descubra quem você nasceu para ser. Ontem nós iniciamos esse estudo, é um estudo curto, talvez de 2 ou 3 ministrações só. Mas também já falamos há alguns dias atrás sobre que somos filhos de Deus, também sobre nossa identidade como filhos, né? Só que esse estudo é um pouquinho diferente. Fala sobre descobrir quem você nasceu para ser. Nós temos todo um histórico escrito sobre nossas vidas pelo próprio Deus, lá na eternidade. Recapitulando, quero dizer para vocês que antes do mundo ser mundo, antes de tudo existir, nós já existíamos no coração do nosso Deus, o Pai, o Criador. Ele desejou e este propósito e esse desejo do nosso Deus se cumpriu quando ele criou o mundo, criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, conforme está aqui no capítulo 1, versículo 27, que eu deixei como referência, ela falando que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Falamos sobre isso ontem, no primeiro estudo. Fala assim para nós, olha, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fique atento à palavra de Deus. Nunca se deixe enganar por ninguém. Não olhe para o que você vê no seu dia a dia, em muitas circunstâncias que nós vivenciamos neste mundo. E não permita que ninguém descaracterize em você, nos seus filhos, na sua família, ou nas pessoas que você ama, que estão ao seu redor. Descaracterize quem você nasceu para ser. Eu e você fomos criados por Deus, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, diz o texto da Bíblia, homem e mulher os criou. Nós estamos falando dentro da palavra de Deus, amém? E ontem também falamos, recapitulando, que nós somos filhos. E, consequentemente, por sermos filhos, nós herdamos tudo o que é do nosso Deus, o Pai, e tudo o que nos é de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho, que veio a este mundo enviado por Deus para fazer e formar uma família para Deus. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de tudo aquilo que é do nosso Deus, o Pai, e do nosso Deus, o Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Então, também, eu quero falar para vocês hoje, dando continuidade, que nós, em Cristo Jesus, temos poder e autoridade para dominar sentimentos, amados, situações, porque está escrito na palavra de Deus, Gênesis 1, 26, que fala assim para nós. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Irmãos, prestem bem atenção. Quando a palavra de Deus nos fala assim, façamos, presta atenção. Aí tinha mais de uma pessoa junto com o Deus, o Pai. Ali estava a Trindade divina, irmãos, operando juntamente. Façamos o ser humano, ou o homem, né? Generalizando homem e mulher. Quando a Bíblia refere-se a homem na Bíblia, refere-se ao sexo masculino e o feminino. A mulher também. Façamos o ser humano à nossa imagem. É tremendo isso, meus queridos. E o homem
recebeu por parte de Deus uma autoridade. Ele disse assim, olha, tenha este homem. Eu vou falar com as minhas palavras, mas é isso que está escrito no texto. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança e nos habilitou, nos capacitou, nos deu domínio. Você e eu fomos criados por Deus com uma ordem de dominar e não ser dominados. Dá para entender isso? Você tem domínio para você poder dominar. Por isso que eu disse assim, que nós temos poder e autoridade para dominar sentimentos, situações. Elas não podem fugir do nosso controle. Então, também, nós vamos estudar bastante Bíblia, viu? Também no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo dominar, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Também em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, vocês que me ouvem, é a palavra de Deus. Você e eu, cheios desse fruto do Espírito, vamos poder dominar os sentimentos que estão no nosso coração. Por exemplo, aqui ele fala assim, amor, alegria, paz. Irmãos, quantas vezes nós somos dominados pela ira, pelo desamor, pela raiva, pela tristeza, não é verdade? Mas se a palavra de Deus nos afirma que o fruto do Espírito, o Espírito Santo está em mim, está em você, então, quem vai dominar as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos corações? Quem vai dominar? Somos, primeiramente, está em Deus, o Senhor, mas Ele deu essa autoridade para mim e para você. O próprio Deus falou em Gênesis 1, 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele autorizou, ele deu uma autoridade para você e para mim. Aí ele fala assim, olha, tenha ele domínio sobre. Então, você e eu temos essa autoridade delegada por Deus para dominar circunstâncias e situações adversas que vêm para nos roubar, tirar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Não permita, em nome de Jesus, guarde o seu coração, guarde a sua mente e ore a Deus e chame esse fruto do Espírito que é domínio próprio. E ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É um dos frutos do Espírito Santo que está em nós. Então ele fala claramente aqui que se eu e você procedermos bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nos estudos que nós já fizemos aqui juntos, nós já falamos que o nosso coração tem porta. E você e eu somos aqueles que temos a chave dessa porta para abrir ou fechar a porta do nosso coração. Então, feche a porta do seu coração para o pecado, para a ira, para a tristeza, para tudo aquilo que rouba a sua paz, para tudo aquilo que rouba você de ser uma pessoa fiel, uma pessoa mansa, uma pessoa
dominada pelo amor de Deus, pela alegria, pela bondade. Não permita, feche a porta do seu coração para esse tipo de sentimento que é contrário a esse fruto do Espírito. E você, lembre-se que você tem autoridade. Você tem autoridade delegada pelo próprio Deus, quando Ele fala que nós temos poder, autoridade para dominar sentimentos e situações. Porque Deus fala, eu vou ser incisiva, repetitiva. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É a nossa, se vocês prestam atenção nos verbos, nas colocações. Ali Deus, o Pai, não estava sozinho na criação. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus. Os três são intrínsecos, inseparáveis. E eles estão habitando em mim, em você. Porque quando eu e você recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, eles vieram morar conosco. Não tem como separá-los. Eles são intrínsecos, são três deuses em um Deus. Então, vamos observar a palavra de Deus, vamos nos atentar àquilo que a palavra nos ensina. Eu não sou diferente de vocês. Muitas vezes, todos nós, sem exceção, meu irmão, nós somos humanos, nós estamos aqui nessa terra ainda, sabe? Nós ainda estamos... a nossa natureza é terrena, é da carne, é do pecado. Nós somos pecadores, perdoados por Jesus Cristo, mas nós vivemos neste mundo. Nós só vamos nos livrar dessa natureza pecaminosa quando Jesus Cristo nos chamar, quando o nosso corpo, que é mortal, que é assim pecador, que é carne, for transformado num corpo de glória, igual o corpo de Jesus Cristo, o corpo dos anjos, quando nós nos tornarmos seres espirituais. Então essa natureza do pecado foi vencida. Só assim, meu irmão, mas enquanto nós estivermos neste mundo aqui, vivendo nesse corpinho aqui que nós temos, nós temos que dominar a nós mesmos. Irmãos, olha, o mundo espiritual, ele é real. Existem duas forças antagônicas no universo, o bem e o mal. E nós temos que fazer escolhas. Então, que as nossas escolhas sejam estar sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, que anda conosco aqui, segurando nas nossas mãos, para que nós erremos menos, para que nós tenhamos domínio próprio, que é o fruto do Espírito, que é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade e benignidade. Esses são os frutos do Espírito que tem que estar em mim e em você, enraigado em nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos parar por aqui. Eu quero desejar a você hoje uma terça-feira muito abençoada. Fique com esses textos bíblicos de Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 4, verso 7, Gálatas capítulo 5, 22 e 23, os versículos. Medite neles e lembre-se, se você desconhecia, se você não sabia, se você sabe e esqueceu, vamos recapitular. Nós temos poder e autoridade para dominar sentimentos e situações. Esse poder, essa autoridade foram dados aos homens, de maneira geral, pelo próprio Deus. Quando Deus criou o homem, essa história está lá em Gênesis, no capítulo 1, 2, 3. Leia também o capítulo todo e você vai reciclar. Você vai se lembrar, você vai trazer à lembrança aquilo que te dá esperança. Em nome de Jesus, amém, meus queridos? Que a paz de Deus, a paz gloriosa, essa paz que já nos foi concedida por Jesus e que o inimigo das nossas almas quer roubar do nosso coração, essa alegria que é força em nós,
seja com você nessa terça-feira. E, por favor, seja boca de Deus, compartilhe a palavra de Deus com outros. Não deixe de clicar no canal. Não deixe de repartir em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus.